saudade, a ausência de uma presença. Hoje a gente vai falar sobre Ao Farol, aqui no Entre Pontos. E antes de começar a falar desse livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada novo seguidor, cada nova curtida empolga muito a gente aqui nesse processo. Bom, então vamos falar desse livro que eu estava muito ansiosa para ler. Ao Farol, eu escutei falar muito desse livro, eu queria muito ler, então ele sempre estava ali na minha lista de compras, mas acontecia alguma coisa e eu acabava não pegando esse livro. Então ou alguém me recomendava, ou vinha uma recomendação direta para o canal, e ele sempre ia ficando para depois, até que finalmente chegou o momento dele. E olha, ele chegou no momento certo. Aliás, eu acredito que tudo sempre chega no momento certo. E esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente acompanha um dia de uma família na sua casa de praia. E logo na primeira cena, a gente tem o pai olhando pela janela e falando, olha, amanhã não vai dar para a gente poder ir ao farol. E a mãe fala, olha, para o filho que fica meio desapontado, ele tem 6, 7 anos, e ela fala com ele, não, calma, às vezes o tempo melhora. E a gente começa a acompanhar, então, esse dia dessa família. Esse pai é um filósofo muito famoso, muito conhecido, e que ganhou todo esse reconhecimento aos 24 anos, quando ele lançou uma teoria, uma tese, que foi aclamada pela academia. Então ele foi muito cultuado na época, várias pessoas queriam estudar a teoria dele, queriam saber mais sobre ele, mas ele é igual, sabe essas bandas que têm sucesso de uma música só? É o caso dele. Ele foi um filósofo de uma teoria só, ele teve esse grande sucesso. Na história ele já está ali para mais de 50 anos e ainda se cobra muito sobre isso. Se cobra por não ter feito mais, não ter feito muito mais. Tanto que ele começa a classificar, num determinado ponto do livro, ele vai classificando as pessoas pela inteligência. Então ele fala o seguinte, olha, se a gente pudesse fazer isso, colocar essa classificação em ordem alfabética, né, dentro do alfabeto, então a maioria das pessoas estariam na letra A. Algumas avançariam para B, outras para C, e à medida que o alfabeto, à medida que a pessoa fosse ficando mais inteligente, né, tivesse mais destaque no seu lado intelectual, ia avançando D, E, F e assim por diante. Ele se considera uma pessoa da letra R, e ele tem muito orgulho de saber que pouquíssimas pessoas no mundo chegariam nesse nível intelectual. Só que ao mesmo tempo ele se culpa por não ter conseguido chegar até a próxima letra. E aí, então ele vai ali balançando nesse barco, entre um orgulho imenso do que fez e uma culpa tão grande quanto de não ter feito mais, de não ter produzido mais nada. E ele vai se fechando dentro dele, sabe? Ele acaba ficando com um ego muito fragilizado, uma autoestima muito baixa, porque ele acaba se sentindo pequeno, mesmo diante de uma teoria tão grande quanto a dele foi. Chega um ponto que ele questiona sobre Shakespeare. Será que a existência de Shakespeare muda alguma coisa no mundo? Será que se Shakespeare não tivesse existido, a humanidade seria diferente? E aí quando ele vai fazendo, né, toda essa analogia sobre essa questão, ele chega à conclusão de que não, que para a humanidade Shakespeare seria indiferente. Só que ele se depara com o seguinte, se Shakespeare não fez diferença nenhuma no mundo, ele vai fazer? Será que ele fez? Do outro lado dessa família, então, a gente tem essa mãe, uma mulher também mais velha, com idade próxima dele, só que chama muita atenção de todo mundo, por todos os lugares que passa, pela beleza. Então todos os personagens que a gente vai conhecendo, em algum momento, ressaltam a beleza dessa mulher. Então é uma mulher que chega e chama atenção, chega a destoar dos ambientes em que ela vive. E além de muito bela, ela é muito bondosa, muito caridosa. Tanto que mesmo ali naquele momento de férias, na casa da praia, ela se preocupa com o entorno.
Então ela tem uma caderneta onde ela faz questão de ir para a comunidade, conhecer, né, onde moram as pessoas mais carentes, saber o que essas pessoas estão precisando, o que ela pode ajudar a melhorar a vida daquelas pessoas. No início do livro, na hora que está acontecendo, né, a conversa sobre vamos ao farol, não vamos conseguir, ela está tricotando uma meia de lã para levar para o filho do homem que trabalha no farol, porque ela fica sabendo que esse filho está doente. Então ela se preocupa com ele e faz questão de levar alguma coisa para poder ajudar, né, nesse momento. Então ela é muito bondosa, além de ser uma mãe excepcional. Essa família tem 8 filhos, o caçula é essa criança que está ali, ansiosa para poder ir finalmente ao farol. Ele nunca tinha ido até o farol. E o dia vai transcorrendo. Além dos filhos, eles estão recebendo alguns amigos ali na casa. Então todos os personagens têm um traço muito característico que vão dar um outro tom para a história, vem com outro nuance para a história. Algumas coisas estão, por exemplo, tem um que é o ateu, e aí o fato dele ser ateu acaba entrando um pouco em contradição com a família, que é muito religiosa. Tem um outro que é um matemático, que também ficou muito famoso, e aí acaba tendo meio que uma disputa entre ele e o pai, mas uma disputa muito velada, sabe? Sobre quem deixou algo mais importante para a humanidade. Foi o matemático? Foi o filósofo? Então tem essa questão também. Todos eles muito em torno dela, muito apaixonados, encantados por ela. Menos um personagem, que é um senhor, que ele não vê muita graça nela. Esse encantamento que todo mundo tem, não é o encantamento que ele tem dela. E aí, isso incomoda essa personagem. Tanto que nesse dia, ela manda fazer um jantar especial para ele. Então ela manda preparar um prato do interior da França, que ela sabe que vai mexer com ele, porque é a região de origem da família dele, e é um prato muito difícil de fazer, a carne tem que ficar horas sendo cozida no vinho, mas ela faz questão de que esse prato seja preparado para ele, para tentar encantar esse homem. Então você percebe que ao mesmo tempo em que ela tem todo mundo ao redor dela, o único que ela não tem, ela quer fazer alguma coisa para ter. Então também tem essa jogada. Então, assim como o marido, a gente vai ver esse balançar da personalidade dele, a gente vê esse balançar da personalidade dela. E aí é muito engraçado, esse livro é muito legal porque é um livro escrito em parênteses, entre parênteses. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai vendo o que está acontecendo na cena, a gente consegue acompanhar o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo. Então, por exemplo, tem uma cena em que está já no entardecer e os filhos dela, os mais velhos, tinham ido para a praia, tinham que passar por um penhasco, e eles estavam demorando muito a chegar. E ela vai ficando incomodada com aquela situação, ao mesmo tempo em que o caçula quer que ela leia uma história para ele. Então, a gente vai acompanhando a leitura da história, a gente vai acompanhando a história, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando os pensamentos dela. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eles caíram do penhasco? Será que alguém se afogou? Então ela vai ficando muito preocupada com aquilo, a gente vai conseguindo acompanhar. Ao mesmo tempo em que o marido dela fala alguma coisa com ela, e aí ela já tem uma sensação ali, a gente acompanha essa sensação, que inclusive é uma passagem linda do livro, que ela fala que eles sempre foram muito harmônicos, assim como o agudo e o grave numa melodia, mas que ela começava a perceber um certo desafino. Então, o livro ele é muito poético, assim, a forma como as histórias são trazidas pra gente é muito delicado, tudo muito, muito delicado. Tem, então, esses amigos, dentro desses amigos também é importante trazer uma pintora que é a única mulher depois dela que tem algum destaque, assim, na história. Tem também a amiga dos filhos, que recebe um certo destaque, mas não tanto quanto. E aí essa pintora é uma mulher mais velha, solteira. O fato dela ser solteira incomoda muito a personagem principal, porque ela olha e fala, coitada dela, até hoje não encontrou o marido, ela precisava encontrar alguém na vida. Ao mesmo tempo em que essa pintora admira ela, mas fala, coitada, a vida dela é só isso, marido, os filhos, cuidar dessa casa.
cuidar para que esse marido com o ego tão fragilizado, né, não caia de uma vez. Então tem essa dualidade entre essas duas mulheres, que são opostas, assim. E é bacana a forma como é retratada, porque essa pintora ela tá lá para poder pintar a paisagem da casa no verão. E quando ela tá pintando, é um exato momento que a mãe tá lendo essa história pro filho. Então ela vê a mãe e o filho, ela fica meio em dúvida se retrata os dois na pintura. Então ela decide fazer um triângulo, onde essa mulher está sentada, para ela poder pensar depois. E aí um outro personagem que está ali na casa também passa a ver o triângulo e fala: não, você não pode fazer isso. Não tem triângulo que estaria, que inclusive é um matemático. Então tem uma certa poesia no que ele fala, né? Não tem triângulo que seria suficientemente capaz de representar essa pessoa. Então, vai tendo essas jogadas, assim, os personagens vão sendo apresentados sempre com essa dualidade, como se a gente estivesse mesmo num barco caminhando para esse farol. Um outro ponto dessa mulher, que também mexeu muito comigo, foi o lado materno dela. Ela fala dos filhos de uma forma muito carinhosa, muito dedicada. Tanto que no Instagram do Entre Pontes, no Dia das Mães, eu li uma passagem desse livro, porque mexeu muito comigo a maneira como ela retratava os filhos dela. Então, ela tem todos esses lados, assim, os personagens todos são muito complexos e vão fazendo com que essa trama, esse bordado, fique cada vez mais perfeito. E aí finaliza a primeira parte desse livro e a gente vai para a segunda parte, que é uma passagem de tempo. E essa passagem de tempo, ela é descrita de uma forma que eu não conseguiria traduzir em palavras. É algo que vocês realmente precisam ler. Vocês precisam ler para vocês entenderem como que ela conseguiu fazer esses 10 anos se passarem. O foco principal é a casa. Então é como se o personagem principal dessa passagem de tempo fosse a casa, que eles não voltam nesses 10 anos, e a deteriorização da casa vai mostrando também junto a deteriorização desses personagens. Então ela fala da cortina que já não tem mais, que tá ficando poída, o piso que está estufando de madeira, a prataria que já não é lustrada, porque essa casa acaba sendo cuidada por uma senhora só, que já está a mais de idade, que não dá conta de todo o serviço que a casa quer. Então, ela fala das teias de aranha e é muito delicado. E entre uma fala e outra da casa, ela vai contando da vida dos personagens de uma forma mais brusca. Então a gente vai tendo alguns sobressaltos assim, do que está acontecendo na vida desses personagens. Eu vi uma coisa tão bonita quanto e que me tocou tanto no livro da Mariana Salomão, que eu já trouxe aqui, vou deixar o cardzinho. Se não fosse todas as sílabas de sábado, que ela fala da ausência, ela fala do não ter a pessoa mais através dos móveis. Então foi uma correlação assim que eu achei fantástico a maneira como elas conseguem mostrar pra gente esse sentimento de uma forma mais concreta nesses objetos. Mais concreta, mas que a gente não consegue pôr em palavras. Bom, a terceira parte do livro, então, é o retorno dessa família para essa casa depois desses 10 anos. E esse retorno, ele acontece depois de alguns tropeços dessa família. Então essa família já não está mais com a mesma configuração. E aí eu não vou contar para vocês detalhes para não perder o mistério do livro. Mas essa nova configuração, ela traz pra gente um reconhecimento desses personagens. É como se a gente estivesse conhecendo esses personagens de novo, mas 10 anos mais maduros. Então algumas coisas, mas eles ao mesmo tempo vão revivendo. Eles estão retornando àquela casa 10 anos depois. E esse retorno faz com que eles voltem também para vários sentimentos, para várias questões que ficaram meio guardadas, sabe, escondidas, como se eles não quisessem que aquilo voltasse. Mas o retorno para aquela casa faz com que fique impossível manter aquilo fechado nos baús, como ficou tudo fechado nos baús daquela casa. E aí eles vão finalmente, parte dessa família vai finalmente até o farol, vai fazer esse caminho.
E esse também é um caminho onde esses personagens que estão ali no barco, eles vão mostrando como que foram esses 10 anos, né? O reflexo de tudo que aconteceu, o reflexo de quem eles eram e o que eles se tornaram. O que esses pais, sendo da maneira que eram, né? Essa mãe muito carinhosa, esse pai muito seco, o que isso refletiu nesses filhos? Como que esses filhos conseguiram lidar com os percalços que aconteceram nesses 10 anos? Então esse caminho, essa travessia também, até finalmente chegar ao farol, também vai mostrando pra gente essas nuances desse personagem. E uma das personagens que voltam é essa pintora. E ela volta e a gente descobre que ela não terminou de fazer a pintura que ela estava fazendo. E aí ela para de frente pro quadro dela e ela começa a fazer uma análise de tudo que aconteceu naquela época, como foram esses 10 anos, como que ela está se sentindo naquele momento. E essa relação dela com a pintura, com o quadro não acabado, vai mostrando pra gente isso, assim, né? Que a vida, ela nunca tá acabada até o fim. Então a gente tá sempre podendo refazer essa pintura, recomeçar, ver com outros olhos. A Farol foi um livro, como eu falei para vocês no início, que eu quis muito ler. Eu já tinha escutado muito sobre o livro, só que eu não sei explicar ao certo por quê, mas ele me travou muito. Foi uma leitura que eu começava e travava. A sensação que eu tinha era que eu lia, mas eu precisava voltar para reler porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu precisei de um tempo para poder conseguir realmente ler Alfarol. Mas quando eu consegui, olha, vocês podem ter certeza que ele entrou para um dos livros paixões da minha vida. Então por isso que essa é a recomendação da semana aqui no Entre Pontes. E não esqueçam de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, me contar nos comentários se vocês já leram Alfarol, deixar recomendações de livros para mim e voltar semana que vem. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não encontrou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nessa jornada. Até lá!